A pessoa que entrou foi Kim Mok Cantada, o ancião da seita do correio. Ele disse que o comandante italiano é hora de você aceitar a realidade. O único método que pode salvar Hwang Moon-jak é sacrifício. Hwang baixou a cabeça e respondeu: Eu entendo o que você está dizendo, mas ainda não quero esperar que. O outro ancião tentou convencê-lo de que não é uma coisa comum para o líder da seita masculina executar diretamente o ritual de adorar os céus. Essa é a bênção de Hwang Moon-jak, a bênção de seu grupo de misericórdia. Você não entende isso. Ainda existem cartas que não receberam a resposta. Vamos decidir depois de receber todas as respostas. Ouvi que Kim Mok cantou clicou sua língua. Quão estúpido. O líder do batalhão Hwang cerrou os punhos, mordendo os lábios em resignação. Minhas sobrancelhas pelos juntos tão rude. A razão pela qual temos que suportar essas palavras é muito simples. Porque esse garoto é o mais velho da família masculina. Desde os tempos antigos, Camarão Na foi famoso como um dos melhores sexos do mundo. Mas recentemente, esse nome se tornou ainda mais popular. Em apenas mais algumas gerações. A posição do uma seita de espadas no mundo não será rebuscada. Além disso, Shan é uma terra muito influenciada pelo budismo do sul. Portanto, recebendo uma proposta de um ancião da seita do correio, o líder do batalhão não tinha razão para recusar. Ele cerrou os punhos até que eles tremeram. Claro, para realizar o ritual de adorar os deuses. Eles exigiriam muito ouro e prata. Não é que eu não me importo com dinheiro para salvar meu pai, mesmo que a família acabe falindo. Estou disposto, mas se esses caras realmente têm a confiança para salvar meu pai, eles não deveriam salvar meu pai primeiro. Então, peça o reembolso mais tarde. É por isso que sua atitude era tão cruel. Kim Mok Cantada não pôde deixar de falar novamente. Realmente frustrado. Você convidou médicos famosos de todos os lugares para vir. Como você pode curar uma doença incurável? Neste momento, de repente, havia um subordinado chamando em voz alta. Comandante de batalhão. Hwang saiu da sala e perguntou: O que está acontecendo, sim, é o problema. Pessoas da Oa-san querem ver você. Ele ouviu e ficou atordoado. Você disse Oa-san? A carta que enviei para o filho de Oa foi enviada a última. Considerando o tempo, a carta deveria ter acabado de chegar, mas eles já enviaram alguém aqui. Kim Mok cantou franziu a testa, a flor da montanha. A flor da montanha se foi. Isso é tão atrevido. Onde é esse lugar? Chefe de batalhão, isso é apenas uma perda de tempo. Você não precisa conhecer esse tipo de pessoa. Qual é o filho dela? Sabe como eles podem curar sua doença?
O comandante do batalhão franziu a testa e questionou. Foram eles que receberam meu pedido para vir aqui, e agora era antiético mandá-los embora. Quando ele ouviu que sua boca ficou dura, incapaz de refutar, ele teve que retirar a mão do corpo de Huang Zhong, apenas bufando de insatisfação. Mas o líder do batalhão não se importou. Ele rapidamente trouxe pessoas para recebê-lo. Onde está a pessoa de Oa San? Sim, na entrada. Eu acho que veio de longe. Por que você o deixa na porta assim? Mesmo o grupo comercial encontrou muitos problemas. De onde vem tal grosseria? Sim, eu também quero dar as boas-vindas a essa pessoa, mas eu realmente não entendo qual é a situação. Ok, vamos dar as boas-vindas a essa pessoa diretamente. A grande porta foi aberta rapidamente. Wang Zhong nem olhou para a pessoa antes. Ele juntou as mãos e se curvou. Quão rude isso é! O líder do batalhão da empresa mercante. Huang Zhong. É minha culpa por não ensinar as pessoas abaixo. Com cuidado, espero que você me perdoe. A pessoa oposta respondeu: não é nada. Poderia ser assim. Afinal, eu não vim aqui para me divertir. Seu olhar virou para cima e ele ficou surpreso ao ver um pé. Parecia um pé de criança. Ele rapidamente levantou a cabeça. Na frente dele, Chamayang estava coçando as orelhas sem pressa, parecendo extremamente vagaroso. O comandante do batalhão não pôde deixar de dizer uma palavra. Olhando em volta, eu me perguntei onde todos tinham ido. Eu vim sozinho, o que... Chanyang sorriu e enfatizou. Eu vim aqui sozinho. Eu sei como curar. Huang Muniak rapidamente lhe dera o caminho. Além disso, podemos visualizar a enorme recompensa primeiro. O líder do batalhão Hong Zhong estava confuso. Milhares de pontos de interrogação apareceram em sua mente. A atmosfera é um pouco mágica. O que exatamente é esse garoto? Ele gaguejou e perguntou novamente: Você vai sozinho? Ele admitiu francamente que sim. Realmente você vai sozinho? É real. Ele se virou para olhar para seu subordinado novamente. Ele cuidadosamente assentiu. Houve outro momento de silêncio, até que o vento soprando pudesse ser ouvido claramente. O comandante do batalhão olhou para Chamayang. Com suspeita, todo o seu filho, desconsiderando a misericórdia daquele grupo mercante. Se não porque não... Neste momento, uma risada zombeteira saiu. O comandante do batalhão tinha feito algo inútil. Novamente, Kim Mok-san se aproximou e disse sarcasticamente: Eu disse que você não precisa conhecer o povo de Oasan para qualquer coisa. Pobre filho, é verdadeiramente sem vergonha. Como ele poderia enviar uma criança assim? Tisca, tisca. Ouvi dizer que o ancião, ou um filho, é um homem justo. Como ele poderia ser tão covarde?
Chan Yan olhou para ele. Ele pulverizou. Dentro, acabou. Que ser jovem seria desprezado. Esses caras realmente precisam de tratamento. Pensando nisso, ele juntou as mãos. Então baixou a cabeça para se apresentar dizendo: Olá, eu sou o discípulo de terceira geração do Hoa Sunset. Tan Mayang Hoa San recebeu a carta enviado pelo mestre do batalhão aqui e eu sei um pouco sobre os sintomas que o comandante do batalhão descrito na carta, então tomei a liberdade de vir aqui ouvi-lo dizer que Bom John ficou surpreso com que você pode adivinhar sobre a doença do meu pai, sim. Ele não pôde deixar de apertar sua mão. Ele foi a primeira pessoa a dizer essas palavras para mim. Até este ponto, houve muitos médicos famosos e especialistas em artes marciais que vieram aqui. Mas ninguém se atreveu a dar uma opinião sobre a doença do meu pai, mesmo sem conhecê-lo diretamente como essa pessoa. O que é isso? Assim que ele cerrou os dentes, estava prestes a falar. O ancião Kim Mok cantou, sorriu fracamente e caminhou para a frente. Seu tom estava cheio de desprezo. Ele era jovem, mas ele já sabia fofocar. Chefe de batalhão. Não há necessidade de falar muito sobre isso, Brad. Vamos, e ficar aqui só vai perder seu tempo. Mas quando ele hesitou... Então, Chan Maeng falou novamente. Quem é essa pessoa? Por que você tem sido tão mal com as pessoas todo esse tempo? A atmosfera estava mais uma vez tranquila. Só mais Kim tarde cantou levante a mão e aponte para ele. Perguntando, você está falando comigo? Ele respondeu, não há ninguém aqui que seja mal comigo, exceto você. Ele imediatamente gritou com raiva. Arrogantemente, vendo que você era apenas um servo. Não havia como um discípulo do Hoa Sansek. Não saberia a cláusula de sexo masculino. Chan Yan coçou a orelha vagarosamente. Então ele era um membro da família masculina. Como devo dizer, vendo você tão confiante, eu pensei que você fosse um curandeiro tradicional. Então, seu clã tem uma cura para Hwang Moon Yak. Kim Mok cantada ficou em silêncio por alguns segundos. Então, disse Hwang Moon Yak, porque ele praticou contra o caminho. Ele foi infectado com a doença. Então a única maneira de curá-lo é apaziguar a raiva do céu. Quando você ouve, você finge exclamar. E há isso e aquilo. Então, se apresse e chame o xamã, que é a especialidade deles. Ele estava um pouco em pânico e explicou apressadamente. Não precisa ser assim. Nossa seita de correio está aqui. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele interrompeu. Rei, pessoas do sul ou famílias de montanha Oá. Quem não conhece aquela música antiga, Adorando o céu e a terra? É melhor deixar as torres fazerem isso. De qualquer forma, por que não escolher baixo especialista alta qualidade?
Não é isso mesmo. Por este tempo, Kim Mok-san estava com tanta raiva que seu rosto ficou vermelho. Ele ficou com raiva e gritou seu bastardo. Você se atreve a brincar com adultos assim. É isso que seu professor te ensinou. Estou com tanto medo. Droga. Líder de batalhão, olhe para esse cara, insolente. Rapidamente afugentar esse garoto. Hwang Jong esteve quieto todo esse tempo. Mas quando ele o ouviu dizer isso, seus olhos imediatamente disseram severamente mais velho. Este é um grupo mercante benevolente. Não um descendente masculino. Eu sou aquele que decide entreter os convidados. Vindo para o grupo de comércio aqui. Então ele se virou para o jovem líder. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você pensou um pouco infeliz. Você está falando vazio. Mas depois, pensando que você estava sendo uma criança, relutantemente respondeu: ok. Você disse que diagnosticou a doença do meu pai. Posso ouvir sobre esse diagnóstico? Ele imediatamente disse, francamente: eu ouvi isso no passado e foi para as terras altas. Certo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, antes de ele adoecer, ele deve ter visitado 100.000 grandes montanhas. Na seção superior. Não é isso mesmo. A expressão do comandante ficou um pouco surpresa. No entanto, a resposta fez os olhos de Tian Mayang se arregalarem. Não. Ponto 1. Por que isso é tão... Ele deve ter sido atacado pelo inimigo no topo. Isso mesmo, não é verdade. Nos últimos 5 anos, meu pai nunca foi atacado. Ele começou a duvidar que a vida é verdade. Não tem como ser assim. Não, o que é isso? Então, onde você comeu as cebolas? Hwang Jong ficou sem palavras pensando. O que você comeu? Sim, expectativas frágeis foram destruídas em um instante. Kim-ok cantou agora ria alto. Eu disse para você não perder tempo. Oasan é inerentemente um conjunto incrédulo. Apenas olhando para esta situação é o suficiente para saber que o diagnóstico desse garoto estava errado. O líder do batalhão soltou um suspiro. Ele expressou: jovem líder, espero que você entenda a minha postura. Eu entendo sua ambição, mas a condição do meu pai pode piorar. Se ele encontrar todos aleatoriamente, por favor, vá para casa. A porta fechou gradualmente. Tian Mayang ainda estava atordoado. Quando suas palavras o acordaram, por favor, passe a mensagem para o segundo mestre. Estou extremamente grato. Seus olhos gradualmente recuperaram a determinação. No momento em que a lacuna era apenas pequena, ele levantou a mão para bloqueá-lo. Então, ele imediatamente mencionou os sintomas. Seu corpo ficou roxo e todo o seu corpo sentiu frio. Se você pressioná-lo com a mão, ele ficará branco e rapidamente ficará roxo novamente. Antes de cair em um estado de inconsciência, ele sentiu frio
como se estivesse resfriado. Não só entre as sobrancelhas, estranhas manchas pretas também aparecem na nuca. E o topo da cabeça. Ouvindo essas palavras, o comandante do batalhão rapidamente agarrou as maçanetas. Abra a porta diretamente e pergunte: como você sabia disso? Ele sorriu e disse: vamos conversar mais. Sem esperar que ele diga mais. Ele imediatamente baixou a cabeça, respeitosamente. Por favor, entre. Eu vou liderar diretamente o caminho. Kim Mok cantou, ofegante comandante do batalhão. Você deixou esse garoto entrar. Ele apenas listou os sintomas que qualquer pessoa afetada por energia negativa sofreria. Não é estranho saber que Hwang Jong, questionado, você quer dizer pessoas afetadas por energia negativa. Todos têm manchas pretas na nuca e o topo de suas cabeças. Você sabe tão bem porque você não pode curar meu pai até agora. Ele ficou sem palavras que importam. Ele interrompeu. Este é o negócio do grupo de comerciantes. Não interfira mais. Se você ainda interferir deliberadamente, vamos peticionar oficialmente a seita do correio, sendo dito que ele não poderia refutar. Kim Mok cantou, virou-se e olhou para Tia Maeon. Então, saiu com raiva. Won Jong-woo levou para a residência do Yak Hong-moon. Ele imediatamente puxou o cobertor sobre o corpo. E, observado, sua condição é mais séria do que eu pensava. Parece que ele realmente foi infectado com flores demoníacas. Mas este tipo de flor demoníaca não é o principal. Dono de flor, demônio, se ele foi realmente afetado pela magia de um especialista, ele não seria capaz de suportar por mais de um ano. Chan Mayang levantou a mão de Hwang Moon-jak. Ele fechou os olhos para se concentrar. Então, defina um fluxo de força interna dentro. Havia um novo fluxo de ar entrando no meu corpo. As linhas pretas de ar no meu pulso pareciam recuar. Com medo, vamos ver. Olhando para ele pensativamente. Mas dizendo ao comandante, Won Jong perguntou. Preocupado? É sério. Ele respondeu, não. O tratamento não é nada difícil. Ele pensou que não poderia Então ele ser ficou salvo. triste. Eu sei que é difícil. Tá tudo bem. Todo mundo também. Mas então, quando ele entendeu o que disse, que Won Jong se assustou e soltou um suspiro alto. Chan Yan olhou para ele e repetiu. Eu disse que era fácil. Eu já lidei com isso antes. Ele não pode morrer. Com certeza, depois disso, Kim Long, a testa de Moon Yek, gradualmente mudou de preto para a cor da pele normal. Wang Jong ficou tão chocado que ficou sem palavras. Ele disse, mas se você quiser curá-lo completamente, você precisa de mais tempo. E você também precisa preparar mais algumas coisas. Preparar. Preparar para o que... Ele levantou a cabeça e pensou por um momento. Então, disse primeiro,
Temos que tomar café da manhã primeiro, sobre a mesa empilhada, com tigelas vazias de comida. Chan parecia que ele estava morrendo de fome por alguns dias. E estava cheio até a borda, com comida. O comandante do batalhão, sentado ao lado dele, cuidadosamente perguntou: pequeno líder, o que precisamos preparar? Ele respondeu enquanto comia bem. Nós não precisamos de muito. Este tratamento requer muita força física. Então devemos comer bem primeiro. Eu admito que seu chefe cozinha muito bem. Kim Won-jong mais uma vez caiu em dúvida se ele poderia ser confiável ou não. Pensando de volta à cena, agora, eu não posso deixar de acreditar. Chan Yang explicou que, de fato, o importante agora não é o tratamento de Leton. Mas o importante aqui é por que Leton adoeceu. É por isso que eu quero te fazer algumas perguntas. Quem é a pessoa mais próxima do comando do Senhor? Todas as pessoas ao redor de Hong Moon-Yek, de cuidar da comida e dormir. Para proteger o Senhor, para liderar o caminho. Se soubermos que podemos restringir o escopo da suspeita, bem, lembre-se de excluí-lo. Huang Jong se perguntou à pessoa mais próxima. Por que você perguntaria isso? Apenas considere necessário para o tratamento. Ouvindo que ele também ponderou e respondeu. Se eu fosse excluído, eu não sei mais. Há muitas pessoas apoiando meu pai, mas o número de pessoas que se encaixam nos critérios descrito pelo jovem diretor foi um total de 5 pessoas. Chan Mayang mastigou um pedaço de coxa de frango e disse: isso parece ser difícil de encontrar. Ele olhou para ele, curiosamente, o que o jovem líder estava procurando. Ele mastigou e olhou para ele com os olhos entediados. Não foi até mais tarde que ele perguntou, porque ele realmente não sabia. Olhando para o estado de Hwang Moon-Yak, ele definitivamente não foi prejudicado por estranhos. Isso significa que dentro de você alguém está pregando uma peça. Assim que ele terminar de falar, ele imediatamente se levantou e bateu na mesa. De manhã, pedindo para você ter cuidado com suas palavras. Jovem líder. Todos os membros da Grace Company são como sangue e carne. Eles dedicaram suas vidas inteiras à graça, companhia e também respeito muito meu pai. Chanyan abaixou seus pauzinhos. Por que você tá tão bravo? Eu só duvido que não seria melhor. Não seria sim. Isso é verdade. Não se preocupe. Uma pequena investigação vai limpar tudo. Olhando para o estado do velho, ele estava continuamente infectado com energia demoníaca. Por alguém que ainda não tinha dominado as cartas demoníacas. No começo não é um problema, mas com o tempo a situação vai piorar. O líder italiano Huang Jong vagou novamente. Mas como você pretende investigar? Ele passou fio dental nos dentes e respondeu, com o que eu estava falando, nesta sala com o comandante do batalhão. Foi uma investigação
O comandante do batalhão só precisava observar silenciosamente. Haverá drama divertido para assistir. Você pode me ajudar com algo que vou tentar o meu melhor. Chanyan, pegue a garrafa de vinho. Então, sorriu brilhantemente e disse: Me dê outra garrafa de Nin Taiwan. Do outro lado, a seita masculina aqui também estava comendo. Mas ele Toda pensou vez no que tinha acabado de acontecer. Kimoque Cantada estava tão brava que ele quebrou os pauzinhos na mão. Como poderia um pirralho de ousar andar tão justamente? E para Shen assim. Além disso, o garoto é muito parecido com o nome, que eu só quero mastigar vivo para odiá-lo. Damasco Flor, Espada Filho. O discípulo de segunda geração da seita do sul. Li Sambeck olhou para ele maravilhosamente. O mestre estava falando sobre a espada de flor de damasco. Ele imediatamente bateu a mão na mesa e gritou, procurando um macaco. Como eu poderia anexar uma palavra tão nobre para o nome daquele pirralho? Quando ele viu a reação de seu mestre, ele apenas pensou consigo mesmo que toda vez que o nome Washon era mencionado, ele ficou tão sensível. Aquele cara tá morto há mais de 100 anos. Mas até hoje as pessoas ainda o elogiam e adoram. Certamente ele deve ser extremamente talentoso. Finalmente, ele disse: Mestre, não exagere assim. Kinmock Cantado estava insatisfeito exagerando. A história de que aquele menino impetuoso tratará Huang Munjak está sendo muito discutido na aldeia, para cima e para baixo na rua. Poderia aquele garoto realmente fazer isso? Ele ponderou e então disse: Ouvi dizer que houve progresso. Li Sumbeck ficou surpreso. Descobriu-se que era por esse motivo que seu novo mestre nasceu. Huang Munjak é uma pessoa que está dividida entre queixas. Se aquela criança pode tratá-lo com sucesso, ele certamente se dedicará todo o seu potencial para reviver o Asan. Esse é definitivamente o caso. Devemos impedir que isso aconteça. Depois de pensar sobre isso, ele imediatamente expressou mais velho. Se eu sinto que o menino é uma monstruosidade, vamos expulsá-lo imediatamente, crianças. Sim, não seria bom se você saísse diretamente. Nós somos seus discípulos. Nós faremos isso. É apenas um discípulo de segunda geração do sexo sulista. Spying com um discípulo de terceira geração de Oasan. Kinmock Cantada nos lembrou. Não seríamos conhecidos como crianças intimidadoras. Li Sambeck explicou. Todo mundo sabe que o clã masculino e a Montanha da Flor têm uma longa data. Relacionamento foi apenas um encontro casual, em troca de esgrima. Então, um pequeno acidente. Além disso, estamos prestes a chegar à filial de Tongua. Então será mais fácil para nós usar para empurrar o barco. Ouvi isso. Ele bateu os dedos na mesa e pensou. Demorou um pouco para ele dizer:
Eu entendo o que você quer dizer, mas há uma coisa que você deve se lembrar, mesmo se você fizer isso. Aquele menino ainda é um discípulo de terceira geração. Se vocês tocarem muito no pirralho, isso afetará a reputação de nosso bisneto. O que as pessoas no sexo dirão quando intimidarmos uma criança, de um segundo que está prestes a ser destruído? Lee Seung-baek sorriu, segurando a espada na mão, e respondeu: Eu entendo discípulo, mas um discípulo que acidentalmente bagunçou terá que receber uma punição adequada, certo? Claro. Vou punir diretamente a pessoa que toca aquela criança, e claro, haverá uma grande recompensa também. Discípulo vai se lembrar. Os dois discípulos saíram da sala, deixando Kimok cantada sozinha para se sentar pensativamente. Ou a filho terá que ser humilhado na frente das pessoas do mundo, desde que as crianças nasceram. A força do filho Oa não é mais a mesma. Mas o Ocean que eu vi quando era criança foi definitivamente. Não é um lugar que um descendente do sexo masculino poderia facilmente tocar, se o filho de O não tivesse sido envolvido na batalha com aquele demônio. Talvez até este momento, Tongnam ainda não teria superado o filho de ou filho de Oa. É absolutamente impossível para que as coisas voltem a esse período. Aquele garoto se atreveu a deixar o Ashon para vir a este lugar. Isso mostra o Ashon que está reiniciando relações diplomáticas. Eu devo pisar neles. Eu não posso deixar aqueles malditos filhos de prostitutas depois que isso acabar. Talvez eu preciso ter uma conversa séria com o líder da seita. Quanto aos outros dois discípulos, depois de a pessoa chamada Gou Hui perseguiu Lissan de volta e perguntou: Irmão, o que você vai fazer com aquele garoto? Ele respondeu: Vamos apenas alimentá-lo com algumas cebolas e enviá-lo de volta para o local de produção. Mesmo que intimidar crianças não seja meu hobby. Eu ainda não deveria deixar as pessoas verem alguém como oprimindo ancião. Uma criança. Vai Yui estava curioso, mas não sabia o que seu filho estava pensando. Por que ele deixou o menino ir aqui sozinho? Se ele fosse um homem, se você quisesse descer a montanha, ele teve que obter o consentimento dos anciãos. Lee Seung-baek explicou. Nem todos os sexos têm as mesmas regras. Há definitivamente uma razão. Parece que nosso filho não gerencia as pessoas muito bem. Como podemos saber sobre o sexo de outras pessoas? Apenas faça nosso trabalho bem, não fique curioso. Agora o que precisa ser feito é focar no trabalho. O ancião atribuiu. Enquanto caminhava, Lee Seung-baek parou de repente. Olhando para frente, ele sorriu. Parece que não precisamos perder nosso tempo. Procurando por aquele garoto. Na frente dele, Chan Mayang estava passeando vagarosamente, depois de comer seu preenchimento. Ele andou assobiando e amando a vida. Os dois homens imediatamente se aproximaram e disseram: Olá. Chan Mayang virou-se para olhar curiosamente
e o viu, segurando as mãos e curvando-se para cumprimentá-lo. É uma grande honra conhecer os discípulos do pôr do sol. Aqui estou Lisa,